Bom dia a todos, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à conferência da PDG referente aos resultados do segundo trimestre e primeiro semestre de 2025. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas durante a apresentação clicando no ícone de Q&A localizado na parte inferior da plataforma. Está presente conosco hoje o senhor Maurício Tiso, diretor-presidente e diretor de Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência, relativas às perspectivas de negócios do Grupo PDG, projeções e metas operacionais e financeiras, são crenças e premissas da administração da companhia, com base em informações atualmente disponíveis. Considerações sobre o futuro não são garantia de desempenho, pois elas envolvem riscos, incertezas e premissas e dependem de eventos e circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em projeções ou declarações da administração. Passaria a palavra agora ao senhor Maurício Tiso, que fará a apresentação. Por favor, Maurício, pode prosseguir. Bom dia a todas e todos. Gostaria de começar agradecendo a presença de todos na conferência de resultados da PDG Realty. Antes de passarmos para a agenda de apresentação de hoje, gostaria de destacar os principais focos estratégicos da companhia deste primeiro semestre. Mantivemos como foco a eficiência operacional da companhia, com especial atenção na evolução dos lançamentos realizados Ix Tatuapé e Ix Santana. A obra do empreendimento Ix Tatuapé está atualmente com 82% de execução física, estando agora na fase de instalação de acabamentos internos e pintura da fachada. A obra está sendo executada dentro do cronograma e do orçamento previstos, possibilitando a liberação das parcelas do financiamento conforme contratado. A entrega do empreendimento está programada para o quarto trimestre e, no momento seguinte, teremos a entrada dos recursos provenientes do repasse das unidades. Em relação ao empreendimento Ix Santana, contratamos a construtora que será responsável pela execução da obra e em maio demos início aos trabalhos no canteiro de obras. Adicionalmente, seguimos em tratativas finais referentes aos financiamentos deste projeto. Seguimos desenvolvendo nossa agenda de futuros lançamentos, buscando parcerias estratégicas e monitorando o mercado de perto para maximizar o sucesso dos nossos projetos. Mantivemos também o foco na desalavancagem, no reforço de caixa e na redução dos custos operacionais da companhia. Nesse sentido, em maio, finalizamos o processo de aumento de capital para pagamento de dívidas contraídas após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial do Grupo PDG. Essa operação teve como objetivo viabilizar a quitação de dívidas conforme acordado com os respectivos credores, preservando o caixa da companhia. Adicionalmente, na quinta-feira passada, dia 7 de agosto, foi aprovado, dentro do limite do capital autorizado, o aumento de capital no montante de 345,3 milhões, mediante a emissão privada de 627.806.311 ações ordinárias, com preço de emissão de 55 centavos por ação. Com isso, em atendimento aos procedimentos legais, será concedido o prazo de 30 dias para que os atuais acionistas possam exercer seu direito de preferência na subscrição das novas ações. O aumento de capital para a conversão de dívidas concursais em ações deve ser concluído ao longo do segundo semestre, atendendo o previsto no plano de recuperação judicial e seu aditamento. Esse é um importante passo na continuidade da desalavancagem da companhia, redução dos riscos e melhoria dos indicadores financeiros. Começando com a nossa agenda de apresentação de hoje, iniciaremos pelo slide 3, onde apresentamos os principais destaques do segundo trimestre de 2025 e do primeiro semestre desse ano, os quais comentarei mais detalhadamente ao longo dessa apresentação. Registramos um aumento de 21% nas vendas brutas na comparação semestral. Alcançamos um VSO total de 9,3%,
e um VSO de lançamentos de 17,3% no trimestre. Registramos uma redução de 33% no volume de distratos na comparação semestral. Obtivemos um aumento de 73% nas vendas líquidas na comparação semestral. As despesas gerais e administrativas foram reduzidas em 6% na comparação semestral. As despesas comerciais foram reduzidas em 44% na comparação semestral. Registramos um lucro bruto de 20,4 milhões, com margem de 37% no acumulado do semestre. O custo a incorrer apresentou uma redução de 9% no acumulado do semestre. Seguindo para o slide 5, apresentamos o desempenho das vendas da companhia. No segundo trimestre desse ano, as vendas brutas somadas às ações totalizaram 21,1 milhões, 1% acima do mesmo período do ano passado. No semestre, as vendas brutas totalizaram 43,5 milhões, 21% acima dos 6 meses do ano de 2024. Excluindo as ações em pagamento, as vendas brutas totalizaram 4,5 milhões no semestre, 51% acima do mesmo período do ano passado. 85% da venda total foi de produtos localizados em São Paulo, que é a principal praça de atuação da companhia. As vendas dos lançamentos representaram 75% das vendas deste período. Durante o segundo trimestre desse ano, os extratos somaram 6,5 milhões, 4% abaixo do segundo TRI do ano passado. No acumulador do semestre, os extratos totalizaram 11,9 milhões, 33% abaixo dos 6 primeiros meses de 2024. As vendas líquidas totalizaram 14,6 milhões no segundo trimestre desse ano, 4% acima do segundo trimestre do ano passado. No semestre, as vendas líquidas totalizaram 31,6 milhões, 73% acima do mesmo período do ano passado. No segundo trimestre de 25, foi repassado um VGV de 1,2 milhão, registrando uma redução de 29% na comparação com o segundo trimestre de 2024. No semestre, foi repassado um VGV de 2,4 milhões, registrando uma redução de 40% na comparação com o mesmo período. Esse resultado está em linha com as vendas realizadas de unidades entregues. Continuamos realizando os repasses através de um processo rápido por meio de uma análise de crédito criteriosa e estritamente alinhada à nossa estratégia comercial, focada na geração de caixa livre. Falando agora sobre o estoque da companhia, no slide 6, apresentamos a composição do estoque. No final do segundo trimestre desse ano, o estoque pronto somado ao estoque de lançamentos totalizou 209,9 milhões, 43% abaixo do segundo trimestre do ano passado e 8% abaixo do primeiro TRI de 25. Essa redução decorreu principalmente das vendas realizadas no período. Sobre a composição desse estoque, 40% refere-se a lançamentos, 59% está localizado em São Paulo, que é a principal praça de atuação da companhia atualmente, e 80% são produtos residenciais. No slide 8, apresentamos as despesas gerais, administrativas e comerciais. As despesas gerais e administrativas aumentaram 1% na comparação trimestral. Na comparação semestral, o G&A foi reduzido em 6%, principalmente devido à renegociação com alguns fornecedores. As despesas comerciais foram reduzidas em 26% na comparação trimestral e 44% na comparação semestral, devido à maior despesa com unidades em estoque no período, a menor despesa com unidades em estoque no período, que oscila mediante vendas e distrato nas unidades. Seguimos com uma prática rigorosa de gestão de despesas e controle de caixa, buscando melhorar a eficiência operacional e reduzir custos. No slide seguinte, de número 9, apresentamos a variação da dívida extra concursal. A dívida extra concursal aumentou 4 milhões, 1% no trimestre e 21 milhões, 5% no semestre. O aumento no semestre decorreu principalmente da liberação das parcelas para financiamento da obra do empreendimento X Tatuapé. Passando para o slide 10, apresento a variação da dívida concursal. A dívida concursal aumentou 37 milhões, 3%, durante o trimestre e 133 milhões, 11% no semestre, devido ao aumento da taxa projetada por IPCA,
que impactou o ajuste a valor justo das dívidas. Com a conclusão do aumento de capital no terceiro trimestre, devemos registrar uma redução importante na dívida concursal. No total, considerando os aumentos de capital já realizados, os pagamentos aos credores e as dações realizadas, a companhia já amortizou 1,9 bilhão em dívidas concursais. Seguindo para o slide 11, apresentamos a desalavancagem da companhia. Somando as dívidas concursais e o custo a incorrer, no final do segundo tri desse ano, a alavancagem estendida da companhia totalizou 1,9 bilhão, um aumento de 2% ao longo do trimestre. Sobre o montante de alavancagem, destaco que as dívidas extraconcursais continuam sendo renegociadas e poderão ser habilitadas na recuperação judicial ao longo do tempo. As dívidas concursais têm vencimentos até 2042 e poderão ser amortizadas por meio de dações em pagamento e por meio de conversão em ações. No slide 12, apresentamos a demonstração dos resultados, no qual vou destacar as principais variações e impactos no período. Registramos um lucro bruto de 9,7 milhões no trimestre, com margem de 33%, e 54,4 milhões com margem de 38% no semestre. No acumulado do semestre, registramos um aumento significativo na linha de outras receitas operacionais, devido à reversão da provisão para distratos no período. Registramos um prejuízo financeiro de 78,8 milhões no trimestre e de 214,6 milhões no semestre, principalmente devido ao ajuste a valor justo das dívidas, que foi impactado pelo aumento do IPCA projetado. Neste trimestre, registramos um prejuízo líquido de 82 milhões e no semestre, um prejuízo líquido de 183 milhões. Encerro aqui a apresentação dos resultados da PDG e abro agora para as perguntas. Obrigado, Maurício. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta clicar no ícone de Q&A localizado na parte inferior da plataforma. Aguarde enquanto coletamos a primeira pergunta. Bom, vamos lá. Primeira pergunta de Bruno Assais. Bom dia, parabéns pelos resultados. Como a empresa está vendo o cenário econômico local e internacional, além da taxa se mantendo, por enquanto, na casa de 15% ao ano? Qual a expectativa da companhia para esse período em relação ao setor? Bom dia, Bruna. Muito obrigado pela pergunta. Esse cenário mais desafiador exige que a companhia estude melhor os seus lançamentos futuros,
inclusive pensando nessa estrutura do repasse, né? Os lançamentos ele ocorrem por volta aí de 3 anos, o repasse ocorre por volta de 3 anos depois do lançamento, o que faz com que a gente não considere para o lançamento somente o cenário atual, e sim as expectativas aí para os próximos momentos. Quanto ao cenário atual, a gente não sente na estrutura do repasse uma grande dificuldade, uma maior retenção no nosso segmento. A gente segue analisando, né, fazendo bem no momento da venda as análises de crédito para a gente ter uma esteira de repasse um pouco mais tranquila. Mas para futuro, para lançamentos, a companhia segue estudando os melhores segmentos, as melhores praças, os melhores terrenos, e esperamos que nos próximos calls de resultado a gente já consiga trazer para vocês alguma referência um pouquinho mais sólida. A próxima pergunta de Jaime Melo. Bom dia, parabéns pelos resultados. Vai um pouco na linha da pergunta da Bruna, né? Como está o pipeline de lançamentos da companhia? Alguma previsão de lançamento para este ano? E se a companhia pretende manter o foco apenas no residencial de média renda ou se eventualmente pretende lançar algum empreendimento em outras modalidades, aí, em outras faixas? Bom dia, Jaime. Seguindo aí a mesma linha do que nós respondemos para a Bruna, a companhia ela olha todos os mercados, né, todos os segmentos, e ainda com foco aqui em São Paulo capital, né? Então, a ideia é que nós temos já um bom land bank, e dentro desse land bank estamos estudando cada um desses segmentos, para poder executar os lançamentos aí com um melhor retorno para os nossos acionistas. Próxima pergunta de Rubens Borba. Obrigado pela apresentação. Para os novos lançamentos, como a companhia está em relação à carteira de terrenos? Em relação à carteira atual e se a companhia está prospectando aí a aquisição de novos terrenos. Obrigado, Rubens. Como seguindo realmente o raciocínio, né, das outras duas respostas, é, a gente continua, né, prospectando o terreno, dando continuidade aos lançamentos, né, da companhia, e temos um bom land bank que é estudado muito mais com a ótica das nossas expectativas, dos nossos cenários, né, para o repasse futuro desses terrenos, para que a gente consiga fazer o mesmo sucesso que a gente vem fazendo com os dois lançamentos atuais, que é o Tatuapé e o Santana. Então a companhia ela não para de prospectar terreno, ela continua buscando as melhores oportunidades aqui para gerar os melhores produtos e, consequentemente, trazer o melhor resultado aí para os acionistas. Pois, Borba ainda coloca aí mais uma segunda e uma terceira pergunta. A segunda pergunta dele é qual que é a expectativa aí, como é que está o processo de ramp-up da companhia aí desde a finalização do processo de recuperação? Bom, Rubens, o que nesse momento a companhia buscou fazer foi estabilizar após plano de recuperação judicial, e planejar uma sequência de lançamentos que tragam, né, a continuidade dessa estabilização e o crescimento mais sustentável da companhia. Com o cenário que nós temos hoje, isso torna esse desafio com maior atenção, com maior foco e maior detalhamento, né? Não dá para acelerar uma esteira de lançamentos. Todos precisam ser muito bem estudados para que essa execução e esse desligamento ocorra aí de forma saudável. Então, estamos aqui nesta fase agora dessa estabilização e do planejamento para essa futura entrega de resultados. Legal, última pergunta do Rubens Borba. Sobre a entrega do Tatuapé, se a entrega está dentro do cronograma aí do previsto e dentro do custo a incorrer. Bom, Rubens, vou passar por essa. Sim, o Tatuapé está dentro do cronograma, bem tranquilo, inclusive, né, de execução e de custo também. Então, da expectativa em relação aí à entrega do Tatuapé
dentro do prazo e do custo, sem estouro, né, de custos, sem estouro de prazo de obra. A companhia está bem tranquila em relação a isso, e vai ser feito dentro do que já era programado pela companhia. Obrigado aí pelas suas perguntas. Próxima pergunta vem de Eduardo Brito. Qual é a previsão para concluir o aumento de capital da companhia? Bom, Eduardo, vamos lá, né? A gente divulgou aí na semana passada o aumento de capital, como o Maurício já passou aí na apresentação, tá? Foi aprovado agora no dia 7 de agosto, e aí abrimos o período de direito de preferência. Esse período vai iniciar no dia 13 de agosto e vai até o dia 12 de setembro, né? Então são 30 dias para que os atuais acionistas exerçam o direito de preferência, né, nesse aumento de capital. Depois disso, né, as ações que remanescerem aí após o exercício do direito de preferência, elas serão subscritas e integralizadas pelos credores, né, que optaram pela conversão dos créditos em ações, conforme ocorreu nos outros aumentos de capital anteriores. Né. Considerando esses passos aí, todo esse processo que deve ser feito, incluindo o direito de preferência de 30 dias entre o dia 13 de agosto e 12 de setembro, a expectativa é que a gente conclua o processo agora ao longo do segundo semestre desse ano. Bom, é é isso. Obrigado pela sua pergunta, Eduardo. Temos uma última pergunta aqui, só fazer uma última chamada aqui, que quem quiser fazer perguntas, por favor, clique no ícone de Q&A na barra inferior da plataforma. Enquanto isso, eu vou ler aqui, vamos responder a pergunta de Emília Garcia. Por que as ações serão grupadas novamente? Por que a empresa faz esse movimento? Emília, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Importante essa pergunta, porque é uma pergunta que recorrentemente a gente recebe na área de relações com investidores, é que uma parte aí dos acionistas, uma parte das pessoas que, enfim, têm interesse no ativo aí na ação da PDG, perguntam isso muito por e-mail para a gente, que a empresa está fazendo um grupamento, enfim, que eventualmente isso pode ou não trazer aí alguma insatisfação ou alguma instabilidade para os acionistas ou futuros acionistas aí. Esse movimento de grupamento é uma regra, tá, de listagem do novo mercado, da B3, que prevê que nenhuma ação que esteja listada na B3 possa ficar mais de 30 pregões consecutivos sendo negociado abaixo de R$ 1. Felizmente, depois do aumento de capital do ano passado, né, o volume de negociações aumentou bastante, essas ações da PDG, a PDGR3, passou a ser negociada abaixo de R$ 1. Então, em função dessa obrigatoriedade imposta pelo regulamento, né, pela regulação, regulamento de listagem da B3, no novo mercado, para atender essa exigência, a gente precisa tomar uma medida. Nós temos um prazo que é sempre determinado também por esse regulamento, e para que as ações voltem a ser negociadas acima de R$ 1, a gente precisa fazer esse movimento de grupamento. Então, esse movimento de grupamento não é um movimento que a companhia starta, que a companhia deseja fazer, que a companhia planeja fazer, mas sim a companhia faz, como eu coloquei aqui algumas vezes, por uma exigência da B3. Então, a gente acaba propondo aumento de capital para atender essa regulação. E aí, só estendendo um pouquinho mais a explicação, né, a gente ainda não tem uma data definitiva para as ações passarem a ser negociadas grupadas, né, esse processo vai se desenrolar ao longo do segundo semestre. Não é um processo rápido, né, depende de uma assembleia geral extraordinária com acionistas, a proporção de grupamento, né, de quantas ações para grupar em uma, aí também tem que ser determinado e aprovado, né, determinado pela administração, sugerido e aprovado depois, no último momento, em assembleia geral extraordinária. Depois ainda temos o período de recomposição das frações, né. Então, todo esse processo
demora alguns meses, então a gente não tem uma previsão para finalizar, mas isso deve ser lá para depois do quarto trimestre, mas isso aqui não é um guidance, é uma expectativa, vai depender muito do desenrolar de todas essas etapas aí que eu mencionei, tá? De qualquer forma, a gente agradece a pergunta, é uma pergunta que faz bastante sentido e que, infelizmente, algumas pessoas não têm conhecimento, que não é um movimento gerado, iniciado aqui por iniciativa da companhia, e sim para o cumprimento de uma obrigatoriedade aí do regulamento de listagem da B3. Então, obrigado, Emília. Pessoal, caso queira realizar uma pergunta, por favor, envie no ícone Q&A. Mais uma pergunta aqui de Edivane Portilho de Carvalho. Com o aumento de capital, a esperança da companhia parar de dar prejuízo financeiro no curto prazo? Edivane, obrigado pela sua pergunta, bom dia. Enfim, essa questão do prejuízo financeiro, ela passa por a questão do endividamento, né, da alavancagem da companhia que vem sendo reduzida ao longo dos anos, principalmente depois do plano de recuperação, da execução, né, desde o primeiro aumento de capital até os dias atuais, convertendo dívida em ações, a gente tem desalavancado a companhia e, obviamente, o prejuízo financeiro dentro do resultado financeiro, majoritariamente ele advém da dos juros de dívida que vão ali passando pelo balanço, pelos demonstrativos. Na medida em que a companhia vai fazendo aumentos de capital, essa alavancagem vai reduzindo e, consequentemente, o prejuízo financeiro vai reduzindo, né, que já reduziu materialmente ao longo dos anos. Isso pode ser acompanhado pela planilha de resultados e fundamentos no site de relações com investidores da companhia, no www.pdg.com.br/ri. Lá tem todo o histórico do resultado financeiro ao longo dos anos, dos últimos anos, e ali você vai conseguir acompanhar que a companhia já reduziu muito o prejuízo financeiro e vem reduzindo aí um pouco a cada ano, na medida em que os aumentos de capital são realizados. Então, parar de dar prejuízo financeiro, isso vai acontecer na hora que for equalizado a dívida por meio aí dos aumentos de capital ou da quitação dessas dívidas ao longo do tempo, mas dentro do aumento de capital, dentro do plano de recuperação, que tem pagamento previsto aí até 2042,
esse prejuízo financeiro pode aparecer, mas obviamente o resultado financeiro pode sobrepor na medida em que a companhia se desalavancar. Obrigado pela sua pergunta. Uma última chamada aqui. Quem deseja fazer alguma pergunta, é só clicar no ícone de Q&A na barra inferior da plataforma aqui desta conferência. Bom, vamos encerrar aqui então a sessão de perguntas e respostas dessa conferência. Gostaria de agradecer a participação de todos na teleconferência da PDG. Caso tenha alguma dúvida adicional, a equipe de relações com investidores está à disposição por meio do e-mail ri@pdg.com.br. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana. A conferência de resultados da PDG está encerrada.